Olá pessoal, entre a sétima trombeta e as duas testemunhas que nós vamos ver nos próximos vídeos, tem um episódio que acontece no céu, tá? Então esse episódio está aqui no capítulo 10 de Apocalipse, vamos ver. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Só para vocês entenderem aqui, tem alguns teólogos que dizem que se refere a Jesus Cristo. Isso não pode ser verdade. Por quê? Vamos continuar aqui para vocês entenderem o motivo. Por que não é Jesus Cristo aqui? E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O anjo pega e coloca, um pé direito e um pé esquerdo. O direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Olha só, João está apreciando esse episódio, praticamente um espetáculo, né? E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. Pessoal, aqui é importante que nós entendamos. Olha, tem coisas que Deus quer que nós entendamos, e tem coisas que nós só vamos saber quando chegar lá no céu. Por quê? Porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Olha o que ele diz aqui. Eu ia escrever, mas ouvi, porque João está escrevendo o Apocalipse. Ele está recebendo toda a revelação. E aí, ele disse que eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Então, se um dia você quiser saber sobre isso aqui, você tem que ir para o céu para saber. Você tem a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo, poder ir para o céu e perguntar: Senhor, o que foi que aqueles trovões disseram que João não podia escrever? Eu não posso revelar para você porque nem João não revelou. Versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Olha, 2 detalhes aqui. Primeiro, por que eu digo que aqui não é Jesus Cristo, mas é um anjo mesmo? Alguns teólogos defendem que é o Senhor. Porém, ele diz aqui, e jurou por aquele que vive para sempre. Isso aqui não é real. Por quê? Porque em Mateus 5:37, o próprio Jesus Cristo disse assim: não jureis por coisa alguma. Se você ler do 33 até o 37, você vai ver essa passagem. Ele disse: a nossa palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E, além disso, por que o próprio Cristo ia jurar por Deus, se ele é o próprio Deus? Então existe um equívoco aqui de alguns teólogos que dizem que aqui era Jesus Cristo. Tá? Vou repetir o versículo: e jurou por aquele que vive para todo sempre. Versículo 7 agora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quem é o 7º anjo? A 7ª trombeta, que não aconteceu.
aconteceu esse episódio entre a sexta trombeta, tá? E a sétima trombeta, tá bom? E entre esse episódio e a sétima trombeta aparecem as duas testemunhas no Apocalipse. É importante a gente saber disso, tá? Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui, provavelmente, a única coisa que está para acontecer é o milênio, tá? Esse é o segredo de Deus, o milênio. É provável que seja isso. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai. E tomou o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Aqui existe uma probabilidade de ser o evangelho, tá? Que João comeu aqui. Porque daqui para frente vai ter só as duas testemunhas, que vai ainda evangelizar um pouco o restante do povo, e depois a sétima trombeta e as taças. Depois disso aí vem o que eu posso dizer aqui que vem depois disso? Alguns detalhes sobre a besta, sobre o dragão que a gente vai conhecer, tá bom? Depois das ilhas das taças, vem a queda da Babilônia, que é onde está o anticristo, que a gente não sabe ainda que cidade que é essa, só suspeitamos. Aí depois disso aí vem as bodas do cordeiro, que é o milênio, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. O versículo 11 dá uma continuidade. Olha por que eu falei que vai ter um pouco mais de evangelização. O 11 diz assim: disse-me, importa que profetize outra vez a muitos povos, de nações, e línguas e reis. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações. Olha o que ele está dizendo aqui. Tá? Foi dado às nações, ou seja, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, a cidade santa, Israel, vai ser pisada, tá? Então, o anticristo, naquela época, ele vai se unir com provavelmente alguns reinos, os próprios árabes, ou talvez China, Rússia, não sei, e vão fazer uma guerra cruel contra Israel, tá? E ele está dizendo aqui, ó, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade por 42 meses, ou seja, 1260 dias, que é o quando? O restante dos sete anos de paz, né? Que 7 anos da falsa paz são 3 anos e meio, 1260 dias, e depois 1260 dias. E aí, aqui vai ser cruel para o povo israelita. Tá bom, gente? A gente fica por aqui sobre esse episódio que acontece entre as duas testemunhas e a sétima trombeta. E aí nós vamos agora para as duas testemunhas, para que vocês possam entender um pouco sobre elas. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.